Presidente Lula confirma salário mínimo de R$ 1.320 a partir de maio e aumento da isenção do imposto de renda. Governo vai revisar 7,5 milhões de benefícios para o novo Bolsa Família. E você vai ver também. Inadimplência cresce no Brasil e atinge 65 milhões de pessoas em janeiro. Ministro Gilmar Mendes suspende processos que autorizam acesso a armas. ONU pede ajuda urgente para Turquia e Síria após terremoto que deixou mais de 41 mil mortos. Peru reabre Machu Picchu após 25 dias fechada por causa dos protestos contra o governo. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, o presidente Lula anunciou hoje que o valor do salário mínimo será de R$ 1.320 a partir de maio. Em publicação nas redes sociais, o petista informou ainda que a isenção do imposto de renda subirá para R$ 2.640. Hoje, o mínimo é de R$ 1.302 e a faixa de isenção do IR é de R$ 1.900. O atual valor do salário mínimo é de R$ 1.302 por meio de medida provisória assinada em dezembro de 2022. A quantia que ainda está em vigor no país vale um pouco mais do que uma cesta básica e meia. Segundo estimativa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o custo médio do grupo de alimentos essenciais para uma família brasileira deve ficar em R$ 802,36 em janeiro. Durante a campanha eleitoral, Lula chegou a prometer ampliar ao longo de seu governo para R$ 5.000 a faixa de isenção no imposto de renda. A Receita Federal informou que a partir deste ano, o período de entrega das declarações do IR 2023 vai ser de 15 de março a 31 de maio. O governo vai revisar os 7,5 milhões de benefícios para o novo Bolsa Família, que deve ser relançado na semana que vem. Cerca de 5 milhões se declaram como unipessoais, ou seja, disseram que moram sozinhos. E 2,5 milhões de cadastros apresentam indícios de irregularidades. Com o objetivo de incluir quem está de fora do programa e tem o direito e excluir quem está recebendo benefício de forma irregular, 5 milhões de beneficiários que declaram ser unipessoas terão os dados revisados entre março e dezembro pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Segundo o Ministério, em 2021, a média de famílias com mais de uma pessoa diminuiu, enquanto que os cadastros de pessoas que afirmam morar sozinhas aumentou de forma significativa. Entre dezembro de 2019 e dezembro de 2022, o número de cadastros unipessoais de beneficiários da transferência de renda cresceu 224%. A Controladoria Geral da União informou que o Ministério também vai verificar 2,5 milhões de beneficiários que apresentam indícios de irregularidades de renda e não atendem os critérios do programa. E olha só, o presidente Lula vai assinar hoje o reajuste que varia entre 25% e 200% para as bolsas de graduação, pós-graduação, iniciação científica e bolsa permanência em todo o país. Os novos valores vão vigorar a partir de março deste ano. As bolsas de mestrado e doutorado, que não tinham reajuste há 10 anos, terão variação de 40%.
No caso do mestrado, o valor vai saltar de R$ 1.500 para R$ 2.100. No doutorado, de R$ 2.200 para R$ 3.100. Já as bolsas de pós-doutorado, o acréscimo será de 25%, com aumento de R$ 4.100 para R$ 5.200. Os alunos de iniciação científica no ensino médio também vão se beneficiar com o decreto, com 53 mil bolsas de R$ 100 para R$ 300, no objetivo de estimular a produção de ciência. A Bolsa Permanência terá o primeiro reajuste desde que foi criada em 2013. O auxílio é voltado a estudantes quilombolas, indígenas, integrantes do ProUni e alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, matriculados em instituições federais de ensino superior. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar inverteu o rumo e passou a operar em queda nesta quinta-feira, enquanto investidores aguardam a primeira reunião do ano do Conselho Monetário Nacional. Também pesa contra a moeda brasileira a divulgação da inflação ao produtor americano, que subiu acima do esperado. A moeda norte-americana subiu 0,30% e encerrou o dia cotada a R$ 5,20 na venda. E a inadimplência cresceu 7,7% em janeiro, na comparação com o mesmo período do ano passado, e representa pouco mais de 65 milhões de brasileiros. Os principais credores dos brasileiros são as instituições financeiras. Com o avanço, é possível afirmar que 1 em cada 4 adultos do país está inadimplente, o que representa aproximadamente 40% da população. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, com base em um levantamento feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas de 26 estados e do Distrito Federal. Para os especialistas, o início do ano é sempre um período de gastos extras e o consumidor ainda acumula as dívidas feitas no período do Natal e das férias, o que acaba sendo um fator agravante. Em relação a dezembro, o dado corresponde a um aumento de 0,56% na quantidade de pessoas com as contas em atraso. O grupo que mais influenciou a alta do indicador foi o de dívidas existentes em um período entre 91 dias e 1 ano. E com relação à faixa etária, os jovens entre 30 e 39 anos são os que mais devem, totalizando 23,8% das pessoas. O plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, autorizou o cumprimento de medidas como a apreensão do passaporte ou da Carteira Nacional de Habilitação, como forma de obrigar devedores a quitarem pendências. As penalidades incluem a proibição de participar de concursos públicos e licitações. E a Americanas entrou com uma reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal contra a produção antecipada de provas promovidas pelo Bradesco na Justiça de São Paulo. O argumento central é que a decisão da Justiça Paulista permitiu acesso a e-mails da diretoria da empresa que foram trocados com os advogados da Americanas, o que teria violado aí o sigilo profissional dos advogados. A ação tem como relator o ministro Alexandre de Moraes. O Bradesco informou que não vai comentar sobre o tema. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu os processos que autorizam o acesso a armas com o objetivo de frear a flexibilização das normas que facilitavam o acesso aos armamentos. Os processos suspensos pelo ministro discutem a legalidade do decreto do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que impôs um controle mais rígido sobre o acesso a armas de fogo e munições no país. Na decisão, Gilmar Mendes afirmou que não existe na ordem constitucional brasileira um direito fundamental ao acesso a armas de fogo pelos cidadãos e que a aquisição e o porte de armas de fogo no Brasil devem estar sempre marcados pelo caráter excepcional e pela exigência de demonstração de necessidade concreta. No começo de janeiro, o presidente revogou as normas do governo Bolsonaro que ampliavam o acesso a armas de fogo e munições. Essa era uma das promessas de campanha do petista, que é favorável ao desarmamento da população. O documento ainda prevê que todas as armas compradas desde maio de 2019 sejam recadastradas pelos proprietários em até 60 dias e cria um grupo de trabalho para propor nova regulamentação para o Estatuto do Desarmamento de 2003.
O presidente Lula conversou hoje com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. No telefonema, eles trataram sobre o combate ao desmatamento e os esforços para a conclusão das negociações do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Em publicação nas redes sociais, Úrsula escreveu que está ansiosa para visitar o Brasil em breve. Por sua vez, Lula afirmou que ela será muito bem recebida. Aprovado em 2019, após 20 anos de negociações, o acordo Mercosul-União Europeia precisa ser ratificado pelos parlamentos de todos os países dos dois blocos para entrar em vigor. Na prática, significa que o acordo terá que ser aprovado pelos parlamentos e governos nacionais dos 31 países envolvidos, uma tramitação que poderá levar anos e enfrentar resistências. O próprio presidente Lula defende alterações em pontos do Acordo de Livre Comércio, como sobre compras governamentais. Ainda assim, o objetivo do presidente brasileiro é dar encaminhamento ao documento em cerca de 6 meses. O acordo permitirá a eliminação ou a redução de tarifas de importação de produtos comercializados entre os dois blocos em um mercado de 780 milhões de pessoas e que representa 20% do PIB mundial. E veja a seguir, ONU pede ajuda urgente para a Turquia e Síria após terremoto que deixou mais de 41 mil mortos. E ainda, Peru reabre Machu Picchu após 25 dias fechado por causa dos protestos contra o governo. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quinta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Nesta quinta-feira eu começo já com uma pauta de polícia. É que a Polícia Civil realizou uma operação em todo o estado para desarticular uma quadrilha que vende celulares roubados no centro do Rio. Os agentes cumpriram 19 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão em endereços no centro do Rio, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Magé, Mesquita, Japeri, São Gonçalo e em Arraial do Cabo. Conforme as investigações, os assaltantes agiam no centro do Rio e os aparelhos roubados eram vendidos lá mesmo ou anunciados em plataformas na internet, como se fossem originais. Os celulares tinham notas fiscais falsificadas e as vítimas que compravam não conseguiam utilizá-los, pois estavam bloqueados. Segundo a polícia, a quadrilha movimentava cerca de 150 aparelhos roubados por mês. 8 pessoas foram presas na operação. E a tragédia de Petrópolis completa 1 ano nesta semana. Apreensão e medo ainda fazem parte da rotina dos moradores da cidade imperial, que foi varrida pelas fortes chuvas em fevereiro do ano passado. Ao todo, foram 235 mortes e pelo menos 900 famílias desalojadas ou desabrigadas. Segundo dados, em 2022, mais pessoas morreram do que nasceram na cidade. Quase 3.500 moradores dependem hoje do aluguel social para sobreviverem e reclamam da falta de ações da prefeitura para restaurar e evitar novos desastres. Das 140 intervenções anunciadas, 49 ainda estão em processo de licitação, atrapalhando a agilidade das obras. Até o próximo verão, Petrópolis espera ter um novo mapeamento de áreas de risco e desapropriar quase 200 imóveis que oferecem risco. A cidade, que até hoje chora, luta para recomeçar. E o Museu do Pontal foi indicado a um prêmio internacional cultural. O museu possui a maior coleção de arte popular do país, com 9.000 peças. Mas a natureza que cerca
Histórica. O prédio também é parte da exposição. O museu fica na zona oeste do Rio e a estrutura do prédio é repleta de conceitos sustentáveis que renderam a indicação ao Prêmio Internacional de Arquitetura Building of the Year, Edifício do Ano, promovido por um site especializado. A premiação seleciona anualmente projetos que se destaquem pelos conceitos de inovação, sustentabilidade e funcionalidade. O vencedor do prêmio será anunciado no dia 23 de fevereiro. E eu fico por aqui. Amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Anderson, muito obrigada pelas informações. Uma ótima noite para você. Obrigada, Anderson, e até amanhã. E olha só, mais 8 bilhões e 100 milhões de reais devem ser destinados às ações de reparação e compensação do rompimento da barragem de Fundão, na região da Bacia do Rio Doce. A informação foi divulgada pela Fundação Renova. Com o valor orçado para este ano, o total gasto nas ações socioambientais e socioeconômicas desde novembro de 2015 vai alcançar cerca de 36 bilhões de reais. E agora vamos falar sobre o conflito no leste europeu. A Ucrânia denunciou hoje novos ataques com mísseis e drones por várias cidades que levaram à destruição de casas e estruturas civis. A denúncia vai de encontro com diversos alertas que têm sido feitos pelo Ocidente sobre uma escalada na ofensiva russa nesses próximos dias, com a chegada da data que marca um ano de guerra. A Força Aérea Ucraniana informou que conseguiu derrubar 16 dos 32 mísseis lançados nesta madrugada contra o país. De acordo com um comunicado emitido, os mísseis que não foram interceptados atingiram cidades das regiões norte e oeste, provocando a destruição de casas e de estruturas de abastecimento. Uma mulher de 79 anos morreu durante um ataque na cidade de Dnipropetrovsk. Já o governador de Lviv declarou que infraestruturas críticas foram atingidas. Os recentes ataques à Ucrânia antecedem uma possível escalada na ofensiva russa, planejada para a semana em que o conflito completará um ano, em 24 de fevereiro. A Ucrânia também já havia alertado para o risco de novos ataques próximos à data, pedindo a antecipação, inclusive, do armamento prometido pelo Ocidente. De acordo com especialistas, as novas ofensivas devem começar em torno das cidades da região de Donbass, no leste do país. E agora vamos falar sobre o terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. O tremor completou hoje 10 dias e o número de vítimas fatais já passa de 41 mil. A ONU lançou um apelo para arrecadar $1 bilhão em ajuda para as vítimas da tragédia. Esse valor equivale a mais de 5 bilhões de reais. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou em um comunicado que o financiamento, que cobre um período de 3 meses, vai ajudar 5,2 milhões de pessoas e permitir que as organizações de ajuda aumentem rapidamente o apoio aos esforços liderados pelo governo da Turquia pelo terremoto mais devastador do país em um século. As necessidades são enormes, as pessoas estão sofrendo e não há tempo a perder, ressaltou Guterres. O tremor deixou mais de 35 mil mortos no sudeste da Turquia e milhares de pessoas perderam a vida na Síria. De acordo com o governo turco, mais de 9 milhões de pessoas foram diretamente afetadas pelo terremoto no país. Após 25 dias de serviço suspenso, a cidade de Machu Picchu, um dos mais famosos pontos turísticos do Peru, reabriu. O acesso à região havia sido fechado devido à onda de protestos para a renúncia da presidente em exercício Dina Boluarte, que se estendeu por todo o país. Cerca de 700 turistas visitaram o sítio arqueológico até o meio-dia desta quarta-feira, informou o Ministério da Cultura. A famosa cidadela, construída no século XV, estava fechada ao turismo desde 21 de janeiro devido à crise política e social peruana. O serviço ferroviário que transporta pessoas e cargas de Cusco para a cidade de Machu Picchu foi interrompido por 18 dias devido a ataques e destruição da ferrovia em protestos, exigindo a renúncia da presidente peruana Dina Boluarte. E olha só, uma espetacular cascata de fogo impressionou os observadores da natureza no Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia. Turistas e moradores entusiastas de fotografia foram até o local para registrar o fenômeno, olha só.
O fenômeno natural ocorre todos os anos durante algumas semanas em fevereiro, quando os últimos raios de sol atingem a pequena cascata de Horsetail Falls, que corre sobre a parede vertical de El Capitan. Quando o sol cai no ângulo exato, ele reflete sobre El Capitan. É uma combinação de sol refletindo sobre a água, céu claro, água fluindo, e se tudo se encaixa, é mágico. Tem a ver com o pôr do sol, bem, está realmente nevoado hoje, mas com base em como o sol se põe contra a montanha ou a rocha, cria um efeito de fogo muito bom para os fotógrafos, e você pode obter uma bela foto dele. Após uma longa espera sob baixas temperaturas, o fenômeno começa. Aos olhos, os raios de sol fazem parecer incendiar a água como um rio de lava que sai da montanha. Uma ótima oportunidade para garantir uma imagem para a eternidade. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você e até amanhã. Obrigada pela companhia e ótima noite para você. Até mais.